Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, tudo tranquilo? Gente, sou professor de História, aqui é o nosso canal História para Vencer Vestibulares, História para Vencer Concursos. Para quem não me conhece, que está assistindo essa aula pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal e já começa a fazer a sua inscrição no nosso canal, perfeito? Então, vamos trabalhar a disciplina de Ciências Humanas e suas tecnologias, mas chamando atenção ainda para a História. E o tema da aula de hoje é os processos de utilização e exploração do homem com a terra, parte 3. Se você perdeu essa aula, nós vamos deixar na descrição aqui deste vídeo a playlist para você acompanhar as aulas anteriores. Pessoal, está muito bacana a nossa série envolvendo aí as principais temáticas do Enem 2023, perfeito? Então, vamos que vamos para a nossa primeira informação. Civilizações formadas ao longo da história, pessoal, ao longo da história. Quando a gente fala assim, ao longo da história, a gente pode, por exemplo, levar em consideração do surgimento dos primeiros seres humanos até os dias atuais. Então, foi um processo de evolução da humanidade, né, que vem desde a sua origem até os dias atuais. Mas vamos fazer um recorte, tá, no tempo cronológico. Vamos supor 12.000 antes de Cristo, tá? A partir de 12.000 anos antes de Cristo, perfeito? Então, nesse processo iniciado há 12.000 anos atrás, os homens e as mulheres começaram a trabalhar a terra, ou seja, eles tiveram maiores preocupações com o que vamos comer amanhã, depois de amanhã e assim por diante, beleza? Então, olha só, esses seres humanos antigos, a partir de 12.000 anos atrás, tá? Eles começaram a praticar a agricultura e a pecuária. Mas quem seria o responsável por isso? Qual sexo? O feminino ou o masculino foi o responsável por essa transformação, por essa revolução na trajetória da evolução humana? E quando isso aconteceu? O quando é uma incógnita ainda. Então, vamos pegar aí o ano de 12.000 AC, ou seja, antes de Cristo, perfeito? Bom, e onde, quando, né? Quando e aonde começou todo esse processo? Pessoal, a gente pode dizer que o processo da sedentarização humana, que o processo da prática da agricultura teria se iniciado aí por volta de 2.000 a.C. e em tempos e espaços diferentes. Em tempos e espaços diferentes. Ou seja, alguns seres humanos, algumas sociedades humanas passaram a praticar a agricultura no continente africano, passaram a praticar a agricultura no continente asiático, no continente europeu e nas Américas, beleza? Em tempos e espaços diferentes. Mas qual sexo seria o responsável por isso? Já pararam para pensar sobre isso? Quem teria sido a responsável pela invenção da agricultura? Quem teve a capacidade de observar a natureza, de ver os frutos caindo das árvores, de ver as sementes germinando, até nascer ali, brotar uma nova vida vegetal. Então, os historiadores e os arqueólogos atribuem às mulheres, tá? As mulheres teriam sido aí as responsáveis pelo desenvolvimento, pela invenção e desenvolvimento da agricultura. E olha aqui as imagens que eu trouxe para provocar-los sobre essa problemática, né? O homem que era caçador e coletor até, entre aspas, 12.000 a.C., passou a praticar a agricultura, perfeito? Quem teria sido a responsável por isso? As mulheres. E na primeira imagem, nós temos aqui, ó, trabalho agrícola em uma aldeia africana atual. Vida muito semelhante à de uma aldeia pré-histórica. Mas como falamos, como observamos anteriormente,
os seres humanos eles evoluíram, correto? E vejam na imagem número 2, a imagem de baixo, nós temos aí as mulheres, digamos assim, mulheres contemporâneas, né, mulheres da atualidade que exercem aí um trabalho no escritório, fazendo aí as suas diversas funções, contabilidade, administrativo, perfeito? Posto de comando, enfim, as mulheres ganharam espaço durante a evolução humana. Mas nem sempre foi assim, né, pessoal? Se você para pensar, as mulheres, elas contribuem para uma revolução da trajetória da humanidade. Fez com que os homens e elas próprias, as mulheres, parassem de sair perambulando pelos continentes à procura de alimentos para a sua sobrevivência. Agora, elas contribuíram para a sedentarização, prática da agricultura e pecuária. Porém, nesse processo, quando ocorre a sedentarização e a aglomeração de um espaço, geralmente às beiras, né, às margens de rios, as mulheres elas sofreram o processo que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Ou seja, os homens se apoderam do trabalho agrícola, né, em sua maioria. Os homens passam a desenvolver ofícios, profissões, né, cada vez mais técnicas, onde a capacidade de raciocínio dele foi maior, enquanto que as mulheres foram preteridas, elas foram deslocadas para os serviços domésticos, perfeito? Então, ao longo da história humana, se a gente leva em consideração a periodização da história, na Idade Antiga, na Idade Média, moderna e contemporânea, certo? As mulheres foram preteridas ao mercado de trabalho. E essas conquistas femininas, né, elas adquirem ali com mais contundência a partir do século XIX, beleza? Onde as mulheres, dependendo do país, ali vão conquistando o direito de trabalhar, equiparação salarial e, inclusive, o direito de participação política, perfeito? Mas isso que eu falei agora é de acordo com uma perspectiva ocidental, uma perspectiva, digamos assim, eurocêntrica, tá? Mas se eu levo em consideração outros continentes, vamos fazer um recorte do continente africano, por exemplo, as mulheres em relação às europeias, ao longo da Idade Antiga, Idade Média, moderna e contemporânea, as mulheres africanas elas tinham mais autonomia, elas trabalhavam, inclusive dependendo da civilização, como é o caso do reino Kush, o reino antigo, que ficava ao sul do Império Egípcio, certo? Você tem o Império Egípcio, tem o Rio Nilo, esse reino Kush, ele se localizava na parte mais ao sul. Então, as mulheres do reino Kush poderiam exercer altos cargos, perfeito? Elas poderiam, por exemplo, administrar um reino na ausência do rei, que porventura foi para uma guerra, perfeito? Então, assim, não dá para a gente generalizar todos os modos, né, de trabalho das mulheres no mundo, beleza? Ao longo da história da humanidade. Então, para finalizar essa nossa intervenção inicial, tá? Dependendo da sociedade, as mulheres terão mais autonomia ou menos autonomia. Mas nessa visão do capitalismo ocidental, as mulheres estão cada vez mais conquistando o seu espaço. Perfeito? Beleza? Então é isso aí. Os processos de utilização e exploração do homem com a terra, vamos ver aqui as informações mais específicas. Observem, continente africano, europeu, asiático ou americano, onde essas civilizações passaram a se desenvolverem, beleza? Onde surgiu a agricultura? Você responde em tempos e espaços diferentes, perfeito? Qual foi o papel da mulher nas primeiras civilizações? O papel dela foi adquirir o conhecimento, que era possível plantar sementes, esperar um tempo necessário, com muita paciência, até aquela semente brotar. Perfeito? Então, esse foi o papel inicial dela. Tá legal?
Agora, foram elas, ou seja, as mulheres, as responsáveis pelas mudanças no meio agrícola. Então, é ela a responsável pela prática da agricultura. E no exercício de plantar e colher, próximo aos abrigos ou moradia, associaram o cuidado com os animais e passaram a se fixar em terras férteis. Então, você vê aí que, diante desse processo da prática da agricultura, os seres humanos também passaram a praticar a pecuária. Há historiadores aí que afirmam que, quando os homens iam caçar, por exemplo, eles pegavam, né, filhotes de animais ali e tal, e levavam os filhotes, não matavam o filhote, levavam o filhote para o seu abrigo, e ali as mulheres, elas tinham o cuidado de cuidar desses filhotes, perfeito? Então, você vai ter ali o cachorro, por exemplo, que vai ser domesticado. Né? Você vai ter o cavalo também, que vai ser domesticado, perfeito? Bom, ajudar os homens a saírem menos, é o papel da mulher, a ajudar os homens a saírem menos da habitação e contribuíram para a formação de grupos maiores e a formação de grandes civilizações. Então, vamos ter, por exemplo, como vimos nas aulas anteriores, as grandes civilizações complexas das Américas, os incas, astecas e maias. Vamos ter, como já vimos em outras aulas aqui no canal para o Enem, a civilização egípcia, perfeito? Vamos ter os povos agricultores do continente africano, da África subsaariana e também da europeia, beleza? A agricultura e a pecuária gerou e gera grandes transformações para a humanidade. Exemplo aqui, as nossas imagens, mais uma vez. Né? Ocorre ainda as grandes transformações. Bom, transformações importantes, galera. Divisão da sociedade de acordo com as suas funções. Ocorre, o Flávio de Campos, um grande historiador, ele fala da divisão sexual do trabalho, mas não somente isso, né? Dividindo mulheres para um lado, para um tipo de serviço, homens para o outro lado, mas vamos ter, por exemplo, aqui, ó, galera, a especialização de atividades como o artesanato, a construção, metalurgia, comércio e outros ficavam na agricultura. Essa informação aqui ela é muito interessante, por quê? Porque essas transformações, que a gente chamou aqui no item de transformações importantes, ela, ao longo da evolução humana, prática de agricultura e pecuária, foi também, os homens foram criando a noção de hierarquização social, ou seja, a divisão social. Não apenas a divisão social sexual do trabalho, mas também a divisão social de acordo com as funções. Aquelas funções ou profissões consideradas mais complexas, o cara tinha ali um status maior, nenhuma hierarquia social. Beleza? Então, você vai ter também, né, a divisão da sociedade, hierarquicamente falando. Perfeito? Bom, produção de monocultura. Observe aí também a imagem. Eu trouxe aí para vocês, nesse mapinha aqui menor, ó, onde eu vou apontar com a seta. Beleza? Vou aumentar aqui a tela. Você vê aqui a região do Crescente Fértil. Região do Crescente Fértil, ela abrange o Egito e a Mesopotâmia. Tranquilo? E também a região do Levante, que vai do Egito, ó, até a Síria. Perfeito? Então, nessas áreas aí, ocorre o desenvolvimento de grandes impérios, grandes reinos. Exemplo do Egito, dos sumérios, dos acádios, dos hititas. Perfeito? E aí, segundo os historiadores, esses complexos formados por agrupamentos humanos, vamos chamá-los de tribos, depois cidades, reinos e impérios, esses primeiros homens, essas primeiras civilizações, no caso, tiveram alguns problemas, tá? Que eles foram consertando esses problemas, eles foram aperfeiçoando, eliminando o problema e se ajustando de acordo com o meio, né, natural, aonde eles conseguissem sobreviver, né, e evoluir, se desenvolver. Então, nós temos aqui o problema da monocultura. Veja só, nos tempos em que o homem era caçador e coletor, por exemplo, ele comia
e caçava uma variedade, né, de nutrientes, ok? Vitaminas A, B, C, D. Claro que ele não sabia disso, ele só coletava e comia, né? E uma variedade de caças, né? Por exemplo, a proteína animal foi muito importante porque isso fez o cérebro, as proteínas animais fizeram o cérebro crescer de tamanho e a capacidade de pensamento dos seres humanos aumentou. A exemplo dos Homo sapiens, beleza? Mas, enfim, na prática da agricultura, as margens de rios, então a gente pode observar aqui o rio Eufrates e o rio Tigre, tá? Aqui os dois, ó, no atual Iraque, esses homens passaram a produzir apenas um tipo de produto, beleza? Então, eles fizeram o quê? A produção de monocultura. E qual é o problema? O problema é, se você compara com a diversidade de alimentos que eles tinham, né, em épocas anteriores ao surgimento da agricultura, ou seja, de 12.000 a.C. para trás, 13.000, 14.000 anos atrás, beleza? Eles vão ter poucos nutrientes. E com esses, né, com o consumo de poucos nutrientes, o que acarretou nessas populações? O raquitismo, o escorbuto, o beriberi, beleza? Uma série de doenças esses humanos adquiriram devido à falta de nutrientes. Compreende aí essa problemática que foi na fase inicial da produção agrícola? Muito importante, né, galera? É isso que cai no Enem. Eles vão colocar texto base com essa problemática e você tem aí a capacidade, né, de interpretar, contextualizar os fatos e marcar a resposta correta. Perfeito? Então, vai haver, dependendo das sociedades, né, uma variedade, né, de produção de alimentos, mas isso esses humanos aprenderam de acordo com as suas experiências, beleza? Bom, outra coisa aqui, ó, é o aumento da população, possibilitando o surgimento de pestes, de epidemias. Então, eles moravam em conglomerados urbanos, sem organização, sem saneamento, e aí, né, provoca a epidemias de doenças, como a peste bubônica, a varíola, beleza? Dependendo ali da área, né? A malária, o cólera, perfeito? Então, esses homens começaram também a organizar o espaço público, a organizar a sua cidade em bairros, projetando também saneamento básico, tá? Dependendo da civilização. Nós temos, por exemplo, as sociedades hidráulicas, né? Vão fazer canais de irrigação, levar água potável para as áreas mais urbanizadas, como do Egito, da Mesopotâmia, perfeito? Então, os homens, eles tiveram que enfrentar esses problemas, tá? E esses problemas, com certeza, né, eles foram superados e até, né, os homens conseguirem se desenvolver cada vez mais. Perfeito? Bom, o surgimento de grandes civilizações passaram a vivenciar problemáticas citadas anteriormente, como nós acabamos de falar. Se a gente vai para mais à frente, né, se a gente vem para cá, para os séculos mais próximos do século XXI, por exemplo, século XVIII, século XIX, século XX, nós vamos ter também um problema da produção de nutrientes, né, galera? Então, a sociedade, digamos assim, industrializada, né, a ideia de fazer comidas em conserva, ok? Comidas de fast food, falando mais para cá, isso a gente também, né, temos que enfrentar esse problema da obesidade, da falta de nutrientes, e etc. Né? Alimentos misturados com elementos químicos que tornam esse alimento cancerígeno e assim por diante. Então, dá até para a gente fazer uma comparação dessas problemáticas que esses homens tiveram lá no passado, a partir de 12.000 a.C., até os dias atuais. Perfeito? Beleza? Então, vamos que vamos aqui para a nossa próxima tela. Essa próxima tela aqui é uma informação mais factual da história, né? O Enem, ele provoca em você o desafio, né? Ele te desafia a você enfrentar, solucionar problemas, né? Essas problemáticas que estão ali na sua matriz e nas competências e habilidades das ciências humanas e suas tecnologias. No entanto, o Enem também cobra e vem cobrando aqui ao longo dos últimos
3 anos, né, questões mais factuais. Por isso eu trouxe essa tela aqui para você. E falando em situações, né, de problemas, digamos assim, questões factuais, se você estiver interessado nesse esquema, inclusive ele todo, né, bisurado, você pode ali acessar o link do nosso Telegram e você vai participar do nosso grupo de estudos para o Enem 2023. Você vai lá e solicita esse PDF. Você fala assim, professor Luiz, solicito o PDF da aula 3 sobre os processos de utilização e exploração do homem com a terra. Se você pretende e vai, com certeza, assistir a aula número 2, você pede ali os esquemas da aula número 2 e da aula número 1. Perfeito? Não pode deixar nada para trás, pessoal. Então, você use a tecnologia em benefício próprio e, claro, deixa aquele like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Perfeito? Então, vamos lá para essas informações mais factuais, tá, do Enem. Nós temos aqui, ó, os povos da Mesopotâmia, show de bola? Povos da Mesopotâmia, como nós observamos no mapa anterior. Mesopotâmia. Tranquilo? Essa palavra Mesopotâmia é de origem grega, certo? Que significa terra entre rios, ó, meso, meio. Beleza? Terra entre rios. Tranquilo? Só vou voltar aqui para o mapa, é dessa área aqui que ele está falando. Tá? A região da Mesopotâmia, que abrange os rios Tigre e Eufrates. E olha os territórios atuais, certo? Se liguem nisso, ó, na Turquia, Síria, Iraque, e o Irã e o Kuwait. São as áreas aí que o rio Tigre e Eufrates conseguem alcançar. Show de bola? Então, é nessa área aqui que se desenvolveram esses povos. Nós temos aqui, ó, os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios e os caldeus. Perfeito? Bom, aqui nessa informação, nós temos, ó, a organização política dos sumérios. Fizeram as suas cidades-estados. Não constituíram o império. Não constituíram império. Beleza? Esses são os sumérios. Show de bola? Tá? Não constituíram o império. É a religião dos sumérios, politeístas. Você vem para cá, ó, de cima para baixo. Beleza? Governantes de destaque. Sargão unificou as cidades e estados sumerianas, criando o primeiro império na Mesopotâmia. Mas olha só, quando ele fala aqui que Sargão unificou as cidades e estados, é o declínio do povo sumério, ok? E aí vamos ter o surgimento do primeiro reino da Mesopotâmia, que foi feito pelos acádios. Tranquilos? Os acádios, eles dominam os sumérios, unificando todas as cidades-estado, e aí você vai ter o primeiro reino ou primeiro império da Mesopotâmia. Tranquilidade? Bom, aí vamos ter aqui embaixo as características de destaque. Desenvolveram a escrita cuneiforme, na qual cada sinal representa um objeto ou uma ideia. Então, a escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios. Ela foi criada ali para ter um código de sinais para facilitar as transações comerciais, enfim, para os trabalhos mais de contabilidade. Os babilônios formavam aí um império governado por um rei. Então, no processo, assim, pessoal, no processo de declínio dos acádios, tá? Os babilônios ou os amoritas, eles dominam a região da Mesopotâmia. Então, eles formaram um governo, né, um império governado por um rei. Eram politeístas, normal destas civilizações, e o Hammurabi, criador de um código de leis, o Código de Hammurabi. Agora, observe a seguinte situação. Com as leis escritas, vai ficar mais fácil a criação de códigos de lei. Então, o primeiro código de lei escrita da humanidade é atribuído ao Hammurabi. E também observe que esses caras estão formando as suas cidades-estados, o seu reino ou o seu império, e vai haver também o surgimento de um aparato burocrático. Perfeito? Então, assim, você pensa,
Antes do surgimento da escrita, existia aparato burocrático nos sumérios? Existia. Existia leis? Existia. Mas como tudo era transmitido? Através da oralidade. Você tem aí o direito consuetudinário. Tá? Então, as leis eram transmitidas de forma oral. Tá? Agora, nos tempos dos babilônios, os amoritas ou babilônios dominam a região da Mesopotâmia, escolhe a cidade da Babilônia para ser a capital do império, e aí é compilado um código de leis. Então, agora está todo mundo vendo, né, e lendo, quem sabia ler, obviamente, as leis que eram baseadas em tradições de família, tá, economia e política destas civilizações. Perfeito? Então, vamos que vamos. A característica de destaque, nós temos desenvolver um conjunto de leis, o calendário, o relógio do sol. Graças ao comércio, a capital da Babilônia foi uma cidade próspera e rica, mas entra em declínio. Professor, por que tanto declínio? Porque a região da Mesopotâmia era uma região, pessoal, de planície, e as áreas ali onde se concentram os rios Tigre e Eufrates era um local de passagem, de rotas, caravanas. Então, pessoas iam e vinham passando ali por essa região. É por isso que os historiadores dizem que esses reinos, impérios, eles não foram tão longos e duradouros como da civilização egípcia, porque a chegada de estrangeiros ou de povos guerreiros para dominar o Egito era mais complicado. Então, por isso que o Império Egípcio foi mais longo e duradouro do que essa região da Mesopotâmia. Para você não esquecer sobre essa informação, é só lembrar que a Mesopotâmia era uma verdadeira encruzilhada comercial. Uma verdadeira encruzilhada comercial. Pessoas passavam por lá, né, com as suas idas e vindas. Perfeito? Daí ser uma região muito mais complicada, onde as guerras pela dominação de uma área fértil no meio do deserto, certo? Isso acontecia, beleza? Os hititas, olha só, formavam um império governado por um rei, também eram politeístas, e a característica de destaque, destacaram-se o uso do ferro e do cavalo nos exércitos. Entre os hititas, as rainhas tinham maior importância em relação aos outros povos mesopotâmicos. Observem aí que nessas civilizações a importância do papel da mulher na política, certo? Coisa que a gente abordou no início dessa aula. Os assírios formavam um governo, um governo governado por um rei, eram politeístas, e aqui, ó, o governante de destaque, Assurbanipal, que conquistou outros povos, estendendo as fronteiras do império. Esse cara expande os territórios de seu império até o Egito, por exemplo. Sai ali do Iraque e vai até o Egito. Mas isso aí já é por volta, gente, do século VII, século VI a.C., e eles se destacaram por sua atividade militar. Construíram carros de guerra e uma infantaria. Show de bola? E característica de destaque, agiam com extrema violência com seus inimigos. E por último aqui, ó, os caldeus. Os caldeus ou o povo neobabilônio. Neobabilônio. E é o povo que foi narrado na Bíblia. Beleza? Então, a organização política formava um império governado por um rei, eram politeístas, e o governante de destaque foi o Nabucodonosor, que fortaleceu o império, conquistando outros povos. A exemplo, 2 hebreus, beleza? 2 judeus, por exemplo. O Assurbanipal dos assírios, ele já havia invadido, né, o reino de Israel, e a gente vai ver isso aí em outras aulas, né? Os povos hebreus, beleza? Eles fundaram o reino, certo? O reino de Israel, mas o principal rei dos hebreus foi o Salomão. Porém, após a morte de Salomão, o reino de Israel, vou fazer aqui, ó, seria o reino de Israel, foi dividido em duas partes, tá certo? Então, aqui você tem, ó, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul.
Então, nessa divisão, aqueles que moravam em Judá, os hebreus que moravam em Judá, eles passaram a ser conhecidos como judeus. E aí, observem, em Israel, o primeiro povo a invadir Israel, o primeiro império a invadir o reino de Israel foram os assírios, ok? Mas com a decadência do povo assírio, ora, qual povo vai dominar a Mesopotâmia? Os caldeus. Então, os caldeus dominam o antigo império assírio. E qual era o único reino ali de Israel a ser dominado? O de Judá. É o único reino do povo judeu a ser dominado, o reino de Judá. Então, o reino de Judá é conquistado pelos caldeus ou neobabilônios, como os judeus de Judá não quiseram assimilar os costumes religiosos dos caldeus ou neobabilônios, a punição deles foi o quê? A destruição do templo de Jerusalém e a diáspora, ou seja, esses judeus foram obrigados a se deslocarem para a Babilônia, a capital do Império Caldeu. E ali você vai ter o episódio bíblico do cativeiro da Babilônia. Perfeito? Então, a gente pode colocar como característica de destaque o cativeiro da Babilônia do povo hebreu ou judeu, promovido ali pelos neobabilônios ou caldeus. Perfeito? Beleza? Então, vamos que vamos aqui, ó. Agora sim, a nossa primeira atividade, certo? Nossa primeira atividade, Enem. Vamos que vamos. Vamos começar por onde essa questão, galera? Resolver essa questão, vamos começar por aqui, ó, pelo comando da questão, pela pergunta, tá? Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado. Vejam, não se assustem, falamos dos povos mesopotâmicos, mas a formação do povo egípcio se assemelha um pouco às civilizações da Mesopotâmia, tá? Então, a gente não tem muitas questões com situações, problemas do que o Enem cobra nas questões do Enem. Nós temos mais questões factuais, beleza? Então, para a gente raciocinar um pouco melhor sobre essas informações que eu trouxe essa questão do Enem aqui de 2020 para a gente pensar um pouco melhor. Mas vamos lá. Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades e estados, e no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito, dos faraós, os frutos em questão concentravam-se quase somente na corte real e secundariamente nos centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir, também a acumulação de riquezas privadas no Egito, as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado. Aí vamos lá, né? O fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia. Então, vamos ver aqui, organização estatal egípcia. Olha só, organização estatal. Aqui no Egito, os faraós concentravam-se quase somente na corte real, secundariamente nos centros regionais de poder. Na Mesopotâmia, o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas. No Egito, as trocas importantes permaneceram mais tempo e sob controle do Estado. Então, sobre essa organização estatal egípcia, vamos destacar. Letra A, atrofiamento da casta militar. Bom, esse atrofiamento não é falado aqui no texto. B, instituição de assembleias locais. Também ele não fala de uma questão política no texto, e sim de dominação econômica por parte do Estado, né? No caso, no Egito. Beleza? C, eleição dos conselhos provinciais, também não afere aí questões políticas. Fortalecimento do aparato burocrático, ou seja, fortalecimento do aparato burocrático. Ora, na Mesopotâmia, o comércio cedo começou a servir também de acumulação de riquezas privadas. No Egito, as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob o controle do Estado. Vamos ver a letra E, esgotamento do fundamento teocrático.
Então, o texto não fala sobre questões religiosas. Beleza? Então, a resposta correta daqui é a letra D, fortalecimento do aparato burocrático nas mãos do faraó, organização estatal, certo? Então, ó, Egito, as trocas importantes permaneceram sob o controle do Estado. Já na Mesopotâmia, havia ali acumulação de riqueza privada, segundo o texto. Show? Questão número 2. Com base no texto registrado aproximadamente no século VII a.C. e que se refere ao antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era. Veja que essa questão é um pouco mais factual, certo? É o conhecimento, né? Ou seja, específico da história desses povos da Mesopotâmia, tá? Dá para a gente responder ela sem ler o texto? Daria, mas vamos treinar, né? Quando a gente está falando de Enem, nós temos que ter esse treino de leitura de texto, certo? Assim a gente também adquire a nossa capacidade de argumentação de assuntos, não só mesopotâmicos, mas de outros aspectos históricos e de outras civilizações também. Então vamos lá. Ao primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida pelo Senhor da tempestade. Surgiram então os deuses do abismo. Nergal destruiu as barragens que represavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiu em fúria, como 2 exércitos em guerra. Na alvorada do 7º dia, o temporal amainou, o dilúvio serenou. Toda a humanidade havia virado argila. Na montanha de Nice, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado. Ela comeu, grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha, em oferta aos deuses. Epopeia de Gilgamesh. Alguns aí pensaram na Arca de Noé, né? Não, ó, Epopeia de Gilgamesh. Esse mito de um dilúvio foi descrito no século VII a.C. Mas, como a gente falou, é uma questão mais factual. Ó. Fala da Mesopotâmia e pede que você marque a alternativa correta de acordo com seus conhecimentos sobre Mesopotâmia. Então, vamos lá. Na letra A. Mercantil, pacífica, aí lascou tudo, né? A região da Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, era uma verdadeira encruzilhada comercial. As guerras eram constantes. Outro bizu aqui que a gente deu durante a aula, tá? Na Mesopotâmia não se formaram impérios longos e duradouros, como no caso da civilização egípcia. Na letra B, agrária, militarizada, até aí beleza. Monoteísta, aí não. O monoteísmo dessa área vamos atribuir aos hebreus, ok? Aos hebreus, que seriam aí os antepassados dos judeus. Povo de origem semita. C, manufatureira, naval, monoteísta, aí também não. D, mercantil, guerreira, monoteísta, também não. Agrária, guerreira, politeísta e centralizada, aí sim, né, galera? Agrária, guerreira, politeísta e centralizada. Eles formaram suas cidades e estados, né? Formaram reino. Primeiro reino da Mesopotâmia é o reino dos Acádios, beleza? Sargão I. Depois vieram quem? Os Amoritas, fundaram o Império da Babilônia. Depois quem? Os assírios, o povo guerreiro. E por último, os caldeus, perfeito? E por último, não menos importante, nós temos ali o povo hitita. Show de bola? Então, galera, é isso aí. Finalizamos a
aula de agora, ó, a resposta aí, né? A letra E, tá? Fique com a gente aqui no nosso canal História para Vencer. Usufrua dessas aulas inteiramente grátis. E se você quiser aí o PDF dessa aula, é só solicitar lá no Telegram e o link está aqui na descrição do vídeo. Show? Forte abraço